A paz de Deus a todos os irmãos que nos acompanham aqui pelo canal Examinando a Bíblia, né? Hoje, irmão, eu prometi no vídeo anterior, que era o vídeo do assunto sobre as duas testemunhas, falar sobre os 7 selos do Apocalipse. Eu comentei com os irmãos, né? Eu acho que eu comentei, se eu não estou enganado, que os 7 selos, irmão, principalmente do primeiro ao 6º selo, revela a aparição do anticristo. E até o 6º vai revelar a volta de Jesus Cristo. Então, irmãos, eu fiz aqui um resuminho, né? Antes de nós entrarmos na leitura. Aqui, ó, 7 selos. O selo número 1 do Apocalipse revela a aparição do anticristo. No selo 2 vai revelar a guerra. O selo 3, fome. O selo número 5 vai revelar a morte das testemunhas de Jesus, ou seja, a igreja, o povo santo. E no 6º selo, irmãos, estará revelando sobre a volta de Jesus Cristo e a ira de Deus que se derramará sobre as nações. O verso 7, irmãos, verso 7 não, o 7º selo vai revelar o toque das trombetas no tempo do primeiro ao 6º selo. Então, irmãos, um resumo. Do primeiro ao 6º selo está revelando do início da aparição do anticristo até o tempo da vinda de Cristo. E o 7 selo, irmãos, quando é aberto 7 selos, é revelado sobre 7 trombetas. E essas 7 trombetas, irmãos, que foram tocadas, né, serão tocadas no tempo da aparição do anticristo até o tempo da vinda de Jesus Cristo. Então, o 7º selo, quando abre as trombetas, não é uma continuação do 6 selo, porém é uma revelação das trombetas que estavam sendo tocadas no tempo dos 6 selos. E nós pode concluir isso porque o 6º selo, irmãos, ele revela a volta de Cristo. E a 7ª trombeta também estará revelando a volta de Jesus Cristo. No decorrer do vídeo, os irmãos vão poder compreender isso. Então, nós vamos falar desses 7 selos nesse vídeo. Num próximo vídeo, eu pretendo falar sobre as 7 trombetas do Apocalipse. E logo após as 7 trombetas, num outro vídeo, se Deus permitir, pretendo falar das 7 taças da ira de Deus. Então, aqui está esse resuminho, né? Então, agora nós vamos para a leitura. Antes de começar a leitura em Apocalipse, nós vamos começá-la no livro de Daniel. Aqui, irmãos, no livro de Daniel, no capítulo 12, no verso 8 e no verso 9. Ó, verso 8. Eu ouvi, porém não entendi. Então disse, Senhor, meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Então, Daniel, irmão, aqui é o finzinho do livro de Daniel. Aqui no verso 8, ele tinha tido várias revelações, tinha ouvido falar sobre as 70 semanas, né? Tinha ouvido falar agora nessa visão aqui sobre a ressurreição de mortos, né? E ele perguntou, né, sobre tudo aquilo que ele viu, tudo aquilo que foi revelado para ele, ele perguntou qual será o fim daquelas coisas, ou seja, ele estava curioso, irmão, para entender mais revelações. Porém, veio a resposta, no verso 9. Ele respondeu, o anjo respondeu a Daniel, vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas. Em outras palavras, irmão, o que o anjo está dizendo? O assunto terminou aqui. Tinha, irmãos, muito mais coisas para ser revelada, né? Mas essas coisas que ficou para ser revelada no tempo do fim, depois da morte de Cristo. Essas coisas, irmãos, seriam reveladas nos 7 selos. Então vamos ler de novo. Ó. Ele respondeu, vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas. Olha bem, irmãos, guarda essa palavra, seladas, até ao tempo do fim. Em outras palavras, o anjo diz que aquelas palavras estavam seladas. Mas, irmão, num futuro, esses selos seriam abertos, né? E revelado muito mais coisas. Então, em outras palavras, o anjo falou, Daniel,
o assunto se encerra aqui, essas palavras estão encerradas até o tempo do fim. Irmãos, lá na revelação de Apocalipse, João ele tem a visão do Cordeiro com um livro selado por dentro e por fora. Esse livro selado, irmãos, só teve um que foi digno de abrir ele, que foi Jesus Cristo, para dar, irmão, as últimas revelações. Até certo ponto, foi revelado muitas coisas a Daniel, mas certas coisas e outras coisas só seria revelado, irmãos, no tempo do fim, depois da morte de Cristo. Então, irmãos, a revelação do Apocalipse só veio porque Cristo morreu pelos nossos pecados, ele venceu a morte, ressuscitou e deu as revelações finais para João. Então agora nós vamos, irmão, começar a leitura de fato lá no livro de Apocalipse para falar sobre os 7 selos. Então, irmãos, antes de entrar no assunto dos 7 selos, nós vamos aqui ler o Apocalipse capítulo 5, verso do 1 ao 14, para nós termos uma compreensão mais exata. Eu pretendo que o vídeo seja resumido, né, para não tomar muito tempo dos irmãos que foi ver o vídeo, né, para não ficar muito grande, né, mas tem coisa aqui, tem certos detalhes que não pode passar. Ó, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e de todo selado com 7 selos. Lembra, irmãos, que o anjo falou para Daniel que as palavras estavam seladas? Quer dizer, tinha muitas revelações ainda, mas estavam seladas, né? E esses selos só se abririam através de Jesus Cristo. Vamos continuar no verso 2. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Então, irmão, o que acontece, né? O anjo está bradando: quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? Então, quem era digno, irmãos, de trazer a revelação dos últimos tempos nesse livro selado? Nós vamos saber. Verso 3. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, irmão. Quem que ele venceu? A morte e o Hades. Venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Quer dizer, essas revelações, irmãos, desse livro selado só seriam dados, irmão, depois da morte de Cristo. E se eu não me engano, se não me falha a memória, foi escrito 90 ou 96 anos depois, né? Ou no ano 96, não recordo bem, depois de Cristo, né? O livro de Apocalipse. Foi o tempo que veio essa revelação. E aqui, irmão, no verso 6, ó, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro, como tendo sido morto, fazendo, irmãos, referência a Cristo, que foi morto no madeiro e morreu pelos nossos pecados. Ó. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Irmão, não vamos entrar em muito detalhe, mas adiantando, o que simboliza esses 7 chifres, esses 7 olhos e 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, é símbolo, irmão, da igreja que tem que levar o evangelho, levar a pregação de Jesus Cristo. Por isso que fala, enviados por toda a terra, foi a ordem de Jesus, para nós pregarmos o evangelho nos 4 cantos da terra. Os 7 Espíritos de Deus, o irmão já viu, fala lá em Isaías, Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de conhecimento, de mansidão e tantas outras coisas. São estes, irmão, espíritos que repousam sobre a igreja, né? Que tem a missão de levar o evangelho a toda a terra. Veio, pois, no verso 7, veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um uma harpa e taças cheias de incenso, que são a oração dos santos. Lembra que nós falou no vídeo das 2 testemunhas, né?
que lá no altar de ouro, onde era queimado o incenso, estava falando que o incenso simbolizava as orações, a adoração dos santos, né, que é a igreja, entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos. Quer dizer, eles estavam entoando um cântico onde dizia que Cristo era digno de abrir esse livro e desatar o selo, quer dizer, revelar as últimas coisas, né? Aquelas palavras, né, que estavam seladas no tempo de Daniel. Jesus, irmãos, está aqui abrindo esse selo para trazer a revelação dos tempos finais, ou seja, dos últimos 7 anos, né? Que o Apocalipse ele veio para revelar os últimos 7 anos, ou seja, a última semana profética do profeta Daniel. Porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povos e nações. Veja bem, irmãos, que antigamente o direito da salvação, o conhecimento da palavra, era dado somente ao povo judeu. Porém, Cristo, irmãos, quando ele veio, ele fez uma nova aliança, irmãos. E essa nova aliança não foi apenas com o povo judeu, porém com povos, irmãos, de toda tribo, língua e nação. E fomos comprados, irmão, pelo sangue de Cristo. Mediante o sacrifício de Cristo, temos o direito à vida eterna, depois da volta de Cristo, que se cumprirá depois dos últimos 7 anos, que vai suceder no tempo final. E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdote. Então, irmãos, era mais ou menos o que eu queria falar aqui. Agora, nós vamos falar sobre a abertura dos selos, né? Conforme eu mostrei para os irmãos naquele resuminho. Então tá aqui, irmãos. Mais uma vez eu vou mostrar o resumo dos 7 selos. O primeiro, aparição do anticristo. Segundo, guerra. Terceiro, fome. Quarto, morte. 5 selo, morte das testemunhas de Jesus. Sexto selo, volta de Jesus Cristo e a ira sobre as nações. E no 7º selo, a revelação das trombetas tocadas no tempo, do 1º ao 6º selo. Aqui, irmãos, agora vamos iniciar a leitura. Apocalipse 6, verso 1 em diante. Vi quando o Cordeiro, quer dizer, Jesus Cristo, abrindo o selo e trazendo as revelações, né? Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, um deles, né? Ou seja, o primeiro, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, vem, dizendo, como fosse voz de trovão, vem. Vi, então, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Irmãos, aqui, nesse cavalo branco, muitos pregam que esse cavalo é Jesus Cristo, esse cavaleiro do cavalo branco. Não, irmãos. Esse cavaleiro é o anticristo. Fala aqui que lhe foi dado um arco, quer dizer, é um homem de guerra. Foi-lhe dado uma coroa. O que é uma coroa, irmão? Coroa se dá a quem é rei. Aqui está falando, irmão, que vai ser dado um reino. Nos últimos tempos, nos últimos 7 anos do Apocalipse, será o tempo do reino do anticristo. E ele saiu vencendo e para vencer. Só que, irmão, essa vitória dele é temporária. Os irmãos notam que fala que a besta que se levanta do abismo, que é o anticristo, vencerá a igreja, matará e perseguirá os cristãos. Porém, irmãos, quando Jesus Cristo retornar, a igreja ressuscitará. Então aqui no 1º selo, irmãos, está falando de um cavaleiro sobre um cavalo branco. E ele tinha um arco, homem de guerra, foi-lhe dado uma coroa, um reino, e ele saiu vencendo e para vencer. Vamos falar agora do 2º selo. Quando abriu o 2º selo, ouvi o 2º ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra. Irmãos, através do que a paz da terra é tirado? Através de guerras. Para que os homens se matassem uns aos outros, foi também lhe dado uma grande espada.
Espada fala de guerra, irmãos. Terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Irmãos, esse terceiro cavaleiro está falando de fome, irmãos, porque essas coisas serão consequências do reino do anticristo. Quando nós falar sobre o 4º selo, eu vou falar daquilo que vai ser consequência do reino dele. Então, irmãos, o terceiro selo está falando sobre escassez de alimento. Está falando que haverá fome na terra. E os irmãos lembram que fala, que chegará um tempo que só poderá comprar e vender aqueles que tiver o sinal da besta. Só que aqueles, irmãos, que aceitar o sinal e a marca da besta não terá direito à ressurreição. Perderá o direito da vida eterna. Então, irmãos, até aqui os irmãos entenderam. Primeiro selo, anticristo. Segundo selo, guerra. Terceiro selo, fome. 4º selo, vamos ver o que o 4º selo nos revela. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. Então os irmãos veem que o nome desse cavaleiro, do 4º cavaleiro, é Morte. E o inferno o estava seguindo. Irmão, esse inferno que estava seguindo este cavaleiro, que é a morte, não fala a respeito do inferno de condenação. Fala a respeito ao inferno do Hades. O que é o Hades? É o lugar de habitação dos mortos, porque todo ser humano, quando morre, ele vai para o Hades. Então, uma coisa puxa a outra. Quando o homem pecou, Adão pecou, veio a morte ao mundo. E todo homem, quando morre, irmãos, ele tem que ir para o Hades, que é a região onde ficam os mortos. Porém, os irmãos lembram que Jesus disse que a porta do Hades não prevalecerá contra a sua igreja, porque no dia da vinda de Cristo, quando ele vier para ressuscitar a sua igreja, as portas do Hades, que é o lugar de habitação dos mortos, das almas dos mortos, vai se abrir e a igreja ressuscitará e será glorificada. Então, irmãos, esse inferno aqui faz referência ao Hades. Esse cavaleiro, ele é chamado de morte. E o inferno, ou seja, o Hades, o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, querendo dizer, para matar através de guerra. Isso, irmãos, nós vamos ver também no tocar das trombetas. Foi-lhe dado, vamos continuar a leitura, foi-lhes dado autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, que é o 2º cavaleiro, com mortandade e por meio das feras da terra. Então, irmãos, vamos fazer um resumo aqui, Vamos voltar aqui, O primeiro selo fala da aparição do anticristo. O 2º selo, o 3º selo e o 4º selo será consequência das coisas que sobrevirão no reino do anticristo. Lembra que ele faz ali uma aliança de uma semana, na metade da semana ele quebra essa aliança. Então, as consequências, irmão, do reino do anticristo será, irmãos, morte, fome, espada. Então, irmãos, o 2º, o 3º e o 4º selo fala das consequências do reinado do anticristo, que vai vir sobre a terra. Morte, fome, espada, tudo isso, irmãos. Agora vamos ler sobre o 5º selo. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus
e por causa do testemunho que sustentava. Então, irmãos, na abertura do quinto selo, o que está falando? Da morte das testemunhas. Quem que é as testemunhas? A igreja. Porque, irmãos, o anticristo levantará uma perseguição contra a igreja. Ele perseguirá a igreja, matará o povo santo, né? Até que tenha terminado esse tempo de ação dele e Cristo volte. Então os irmãos entendem que o quinto selo está revelando o quê? A morte das testemunhas, a morte da igreja. Então no verso 10, clamavam em grande voz dizendo: até quando, soberano, Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos igualmente como eles foram. Então aqui, irmãos, o quinto selo está revelando o quê? A perseguição do anticristo, né? E a morte das testemunhas de Jesus Cristo, que é o povo santo, que é a igreja, formada por judeus e gentios, porque os judeus, nos últimos tempos, né, por mais que Jerusalém vá aceitar a aliança com o anticristo, mas muitos judeus também se converterão a Cristo, irmãos, e junto com os gentios, né, anunciarão o evangelho, denunciarão o reino da besta como sendo um reino falso, como um evangelho falso, para abrir os olhos do mundo. Porém, o anticristo perseguirá a igreja e matará as testemunhas. Então, entendemos que o quinto selo está revelando o quê? A morte das testemunhas. Agora vamos para o sexto selo, aonde é revelado a vinda de Cristo. E antes, irmãos, de nós lermos sobre o sexto selo, eu quero fazer uma leitura no livro de Mateus, para os irmãos compreender que o sexto selo revela a volta de Cristo. Então, irmãos, está aqui, Mateus capítulo 24, verso 29. Nós precisamos ler esses 3 versos, irmão, para entender o quê? Que o sexto selo está falando do quê? Da vinda de Jesus Cristo. Nós vimos que o quinto selo revela a morte das testemunhas de Jesus no tempo de perseguição e tribulação que a igreja estará passando. Então, irmãos, vamos começar aqui no verso 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Irmãos, o tempo da tribulação é o tempo do quinto selo, onde as testemunhas estarão sendo perseguidas e mortas. Então, em outras palavras, nós podemos dizer que isso vai suceder após o tempo do quinto selo. Ou seja, aqui, logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Aqui, irmão, as palavras-chave: o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então, aqui, irmãos, Deus está revelando que, terminando os 3 anos e meio de perseguição que a igreja vai sofrer, o sol vai escurecer, a lua perderá sua claridade e as estrelas do céu cairão na terra. Isso, irmãos, é o momento da vinda de Cristo. Guarda essas palavras, porque elas estão conectadas com o sexto selo. Então, no verso 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Então, irmão, vamos ler até aqui. Verso 31. E ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então, irmãos, nós nota aqui no verso 29 que quando vai ocorrer a volta de Jesus Cristo? Após a tribulação daqueles dias. Qual é o tempo, irmão, de perseguição que o diabo vai lançar sobre a igreja? 3 anos e meio, que é os últimos 3 anos e meio da última semana profética de Daniel, que corresponde
há 7 anos, e terminando aquela tribulação, que é o tempo que as testemunhas vai ser morta, conforme foi revelado no 5º selo, o sol escurece, a lua não dá claridade, né? As estrelas caem na terra, e Jesus Cristo finalmente retorna para ressuscitar os mortos, né? E arrebatar aqueles que ficaram vivos. Agora, irmãos, vamos voltar na revelação do 6º selo. Aqui, irmãos, vamos ler o 6º selo, verso 12 em diante. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de crina, a lua toda como sangue. O que Deus está revelando aqui? Que no 6º selo o sol e a lua estão perdendo o quê? O seu brilho. A lua se torna como sangue, quer dizer, a lua morre, o brilho da lua vai morrer. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando se abala por vento forte, deixa cair os figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas fugiram do seu lugar. Irmãos, notaram que lá em Mateus fala que depois da tribulação, do tempo que as testemunhas estão sendo mortas, Jesus Cristo, antes dele vir, o que fala? O sol perde a claridade, a lua perde a claridade, e o que acontece? As estrelas cairão do firmamento. Irmãos, é a mesma coisa que o 6º selo está revelando. Ou seja, o 6º selo está revelando a volta de Jesus Cristo, porque os acontecimentos aqui do 6º selo está conectado com aqueles versos que nós acabamos de ler no livro de Mateus, onde fala que depois da tribulação daqueles dias, o sol escurece, a lua perde a claridade e as estrelas caem. Então aqui, irmãos, o sol está se tornando negro, a lua como sangue, querendo dizer, perdendo a vida. A lua perdendo a vida, ela perde o brilho. As estrelas, irmãos, estão caindo do céu, né? No tempo que está sendo tocado está sendo aberto o 6º selo. Agora, irmãos, o verso 15 vai revelar a ira de Deus, porque até no momento antes de Cristo voltar, o homem se irou, o reino do anticristo se irou contra a igreja. Porém, irmãos, agora é o tempo de Cristo se irar contra essas nações, principalmente as nações que perseguiram o povo santo, as nações do anticristo. Deus vai estar derramando a ira dele, que vai estar revelado, irmãos, nas 7 taças. Nós vamos fazer um assunto, né? Um estudo sobre as 7 taças, né? Estamos fazendo agora do 6º selo. Depois falarei das 7 trombetas e depois das 7 taças. As 7 taças, irmão, fala do juízo de Deus sobre as nações ímpias que perseguiram a igreja. Então, irmãos, no verso 15 aqui, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Então, irmãos, esses poderosos estão fazendo o quê? Clamando que os montes e os rochedos esconda eles da ira do Cordeiro, porque após o tempo de tribulação da igreja, que Jesus vier arrebatar a sua igreja, Deus também derramará a sua ira sobre essas nações, irmãos. E isso vai estar revelado nas 7 taças. Por isso fala, o povo está pedindo para se esconder da ira do Cordeiro. Porém, irmãos, não se esconderão. Sofrerão a ira do Cordeiro. Verso 17. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode se suster? E quem é que pode suster-se? Ou seja, irmãos, depois da vinda de Cristo e do arrebatamento da igreja, o que vai acontecer? Deus, irmãos, estará derramando a sua ira sobre essas nações que perseguiram e mataram as testemunhas. Então agora, irmãos, nós vamos voltar de novo lá no resumo. Então, irmãos, estamos aqui de novo no resumo, né? Então acredito que os irmãos entenderam que
do primeiro ao sexto selo, Deus está contando a história dos acontecimentos que sucede na aparição do anticristo. Depois que o anticristo aparece, ele recebe uma coroa, ele recebe um reino, irmãos. Porém, esse reino dele terá resultados, maus. Esses resultados são guerra, fome e morte, que estão revelados, irmãos, nos segundo, terceiro e quarto selo. No quinto selo, irmãos, está sendo revelado a morte das testemunhas de Jesus. E no sexto selo, como nós vimos, o que está revelando? A volta de Jesus e o derramamento da ira de Deus sobre as nações que perseguiram a igreja, o povo santo. Então, irmãos, eu imagino que os irmãos entenderam muito bem. Então, eu quero falar para os irmãos aqui, no tocante ao sétimo selo, que, se eu não me engano, está no capítulo 8 de Apocalipse. Irmãos, durante esse tempo que se dá da aparição do anticristo até a vinda de Cristo, a igreja estará profetizando nesse tempo contra o anticristo. Nós vemos ali que as testemunhas, como nós vimos no estudo das duas testemunhas, que elas receberão poder para profetizar. E, irmãos, ou seja, quando elas estão profetizando, simbolicamente, elas estão tocando trombetas. Então, irmãos, o sétimo selo vem para revelar o quê? As trombetas que foram tocadas no período de tempo do primeiro selo até o sétimo. Ou seja, a igreja tocará trombetas, quer dizer, profetizará, do momento que o anticristo aparecer até a vinda de Cristo. E a última trombeta, o último anúncio da igreja, irmãos, é sobre a volta de Cristo. Nós vamos falar isso resumidamente, Antes eu quero ler ali onde fala também sobre o sétimo selo. Finalmente, irmãos, vamos ler aqui o sétimo selo. No Apocalipse 8, capítulo 8, verso 1. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Esses 7 anjos, irmãos, que estão de pé diante de Deus, é simbolizado pela igreja. Aqui ele está tendo visão de anjo. Só que, irmão, os anjos é a igreja. E as trombetas, irmão, é as profecias de Deus que será profetizada, que Deus dará na boca da sua igreja, para profetizar no tempo da aparição do anticristo até o tempo da volta de Jesus Cristo. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. E lhe foram dados 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono de Deus. Irmãos, lembra que nós falou lá no assunto das duas testemunhas que o altar de ouro era onde queimava o incenso, e que o incenso simboliza a oração do povo de Deus, o incenso simboliza a adoração pura a Deus. E aqui, irmãos, está revelando também, está revelando o incenso como as orações de Deus. Ou seja, irmãos, as trombetas, os acontecimentos dos toques das trombetas serão uma resposta às orações da igreja, irmão. Do verso 4 em diante. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, quer dizer, a oração dos santos chegou até Deus, com as orações dos santos. O que isso está simbolizando, irmãos? Que Deus, ele estará ouvindo a oração do povo santo, e em resposta à oração do povo santo, Deus vai dar 7 trombetas, quer dizer, 7 profecias, 7 tempos para o povo profetizar. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e atirou à terra. E houve vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar.
Então, irmãos, o sexto selo está revelando as trombetas que serão tocadas no tempo dos 7 selos, ou seja, o sétimo selo revela as profecias que Deus estará dando na boca, irmãos, da igreja para profetizar nesse tempo. E conforme a igreja vai tocar trombeta, vai profetizar, acontecerá coisas, né? Deus atingirá a natureza. Mas isso, irmão, é um assunto para o próximo vídeo, onde falaremos das 7 trombetas, né? Então, tá chegando o fim aqui o assunto, né, irmãos? Agora nós vamos voltar ali ao resumo. Aqui, irmãos, de volta ao resumo, né? Irmão, tem muita gente pregando que tem selos que já foram abertos. Irmão, nenhum selo ainda foi aberto. Começará a ser abertos selos quando o anticristo aparecer. Então tá aqui, irmãos. Do primeiro selo ao sexto selo está revelando o tempo em que o anticristo aparece até o tempo da volta de Jesus Cristo. E o sétimo selo, irmãos, vai revelar as trombetas que foram tocadas nesse tempo. Então, irmãos, só recapitulando aqui, o sexto selo fala sobre a volta de Jesus Cristo e a ira de Deus sobre as nações. Eu vou ler rapidamente, resumidamente, sobre o toque da última trombeta, que está em paralelo com o sexto selo, onde fala também, irmãos, da volta de Cristo e da ira de Deus sobre as nações. Então, irmãos, estamos aqui em Apocalipse 11, verso 15 em diante. Ó, a sétima trombeta. O assunto das trombetas eu vou falar em outro vídeo, mas aqui é só um resumo para os irmãos entender que o sexto selo que revela a volta de Jesus está em paralelo com a sétima trombeta, que também revela a volta de Jesus. Então está aqui, irmãos, verso 15 em diante. O sétimo anjo tocou sua trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Querendo dizer, os reinos do mundo estará agora, depois da volta de Cristo, sobre o domínio de Deus e de Cristo. Ó, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciões que se encontram sentados no trono diante de Deus prostraram-se perante sobre o seu rosto e adoraram a Deus dizendo: te damos graças, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Então, irmãos, nós lemos em outro ponto que o apóstolo Paulo fala que a ressurreição dos mortos se dará no toque da última trombeta. Então aqui nós estamos analisando a última trombeta que revela a vinda de Cristo. Continuando, irmãos, no verso 18, que são palavras-chave. Na verdade, as nações se enfureceram. Que quer dizer as nações se enfureceram? É as nações, irmãos, que estarão aliadas ao anticristo, que se enfureceram contra a igreja. Chegou, porém, a tua ira. Então, irmãos, aqui, chegou, porém, a tua ira. Então, o que está acontecendo? Jesus Cristo está voltando na sétima trombeta e está chegando o tempo da ira dele sobre essas nações que perseguiram a igreja. A mesma coisa que está revelada no sexto selo. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo para serem julgados os mortos, para dar o galardão aos teus servos. Que galardão é esse, irmão? A ressurreição, o arrebatamento, onde teremos um corpo glorificado. Dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos, né, que é a igreja, e aos que temem o teu nome, tanto pequeno como os grandes, para destruírem os que destroem a terra,
Então, o que é esse destruir o que destrói a terra? É a ira de Deus sobre as nações que perseguiram seu povo. Ó. Verso 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Então, irmãos, aqui na visão que João está tendo no toque da sétima trombeta, ele tem a visão, irmãos, da arca da aliança. Lembrando que lá na lei de Moisés, a arca da aliança, no mês sétimo, no dia 10, era usado para fazer a expiação pelo pecado dos povos. O que está revelando essa arca que foi vista? Está revelando, irmãos, que é o tempo da igreja receber a expiação pelos seus pecados. Pela morte de Cristo, nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Porém, o homem é falho, continua a errar. Porém, na vinda de Cristo, nós receberemos a expiação total, ou seja, teremos os corpos glorificados e nunca mais estaremos sujeitos a pecar e nem a errar, irmãos. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões e terremotos e grande saraivada. Então, os irmãos compreenderam que essa sétima trombeta está revelando a volta de Cristo, está revelando a ira de Deus sobre as nações também, que é a mesma coisa que o sexto selo revela. Então, irmãos, os toques das 7 trombetas se dará no tempo dos 6 selos, do primeiro ao 6º selo, que é o tempo que o anticristo aparece até o tempo da vinda de Cristo. Então, irmãos, agora eu vou procurar aqui, citar para os irmãos, aonde fala que Jesus Cristo voltará na 7ª trombeta. Aqui, irmãos, em 1 Coríntios, no verso 15, capítulo 15, versos 51 e 52. Eis que vos digo um mistério, quer dizer, Paulo está revelando um mistério aqui para o povo. Ó. Nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer que nem todos dormiremos? Que no dia da vinda de Cristo, muitos terão escapado da perseguição. Então, o que acontece? Esses irmãos serão transformados, serão arrebatados, né? E aqueles que foram mortos serão ressuscitados. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Então, o que o apóstolo Paulo está revelando, irmãos? Que no tempo da perseguição, alguns cristãos ficarão vivos para ver Jesus retornar. Esses serão arrebatados, né? Terão os corpos transformados num abrir e num fechar de olhos. E aqueles, irmãos, que tiverem sido mortos, né, ao longo das eras, né, aqueles que foram mortos pelo anticristo, também ressuscitarão. E isso, irmão, quando se dará a ressurreição? Ao ressoar da última trombeta. Verso 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, querendo dizer o quê? Com um corpo glorificado, que nunca mais estará sujeito a pecado, a erro, a falha, né? Ou seja, teremos corpos como de anjos, irmãos. E nós seremos transformados, queremos dizer, quando nós ressuscitarmos, irmão, ou formos arrebatados, né, no toque da última trombeta que revela a vinda de Cristo, todos nós, meus irmãos, seremos transformados, teremos um corpo glorificado. E nesse corpo, irmãos, não habitará mais o pecado, o erro, a falha, a maldade. Lembra, irmãos, que ao fim da 70 semana profética de Daniel, as iniquidades seriam expiadas, né? Os pecados seriam cessados, né? Deus traria uma justiça eterna, né? Então, irmãos, o vídeo eu não queria que ficasse muito grande, mas já está em 44 minutos, né? Ficou meio extenso. Mas, acima de tudo, eu espero que os irmãos tenham compreendido, né?
E eu quero pedir para todos os irmãos, né, se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar com mais irmãos, né? Ajude, irmão, a divulgar esses vídeos, né? Para que muitas pessoas venham ter o conhecimento. O intuito do canal, o canal Examinando a Bíblia, o intuito, irmão, é compartilhar conhecimento, né? Então, meus amados, né? Fique todos na santa paz de Deus, né? E vou terminando o vídeo por aqui. Que Deus venha abençoar a toda a Irmandade. Amém.